Oi, gente, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vou falar para vocês que tem o sonho de ser empreendedor, de ter um negócio próprio, mas que não sabe por onde começar e às vezes também não tem capital para isso. Hoje eu vou falar dos erros que eu cometi para que vocês não cometam os mesmos erros que eu. Por exemplo, eu eu tenho 38 anos, sou casado, tenho um filho, saí da Bahia sem nada praticamente, só com o direito da passagem e poucos reais a mais e morar de favor na casa dos outros. Comecei a trabalhar em São Paulo, mas sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Sempre tive a ambição de crescer, de evoluir, de progredir. E cheguei aqui em São Paulo, eu tinha apenas a sexta série do ensino médio, e aí fui trabalhar. Era impossível estudar novamente porque eu trabalhava muito longe, chegava em casa fora de hora, não tinha como entrar mais na escola. Mudei de cidade e procurei uma escola, me matriculei no EJA, famoso EJA. Então trabalhava durante o dia e estudava à noite. Após isso eu me formei e fui para a faculdade, fazer faculdade de administração. Durante o meu período de faculdade, eu sempre fui um aluno muito dedicado. Embora tivesse pouco tempo para me dedicar realmente aos estudos, mas o tempo que eu tinha me dedicava àquilo. Às vezes virava madrugada estudando, fazendo trabalhos. Nunca fui aluno de colar as provas, eu preferia tirar uma nota baixa na prova, fazer o exame, que seria a próxima prova, e tirar a nota que eu precisava, mas aprender que eu precisava aprender do que eu passar na prova colando e não saber aquilo que eu estava fazendo, que eu precisava. E isso não foi fácil, foi desafiador para mim. Às vezes eu questionava o professor na sala, eu era odiado na classe porque a gente saía da faculdade às 11 horas, 23 horas. Então, quando era 10h45, os colegas já estavam todo mundo fechando seus cadernos, guardando os seus materiais na mochila. E eu, às vezes, tinha alguma dúvida e eu perguntava ao professor naquele famoso 45 minutos do segundo tempo. Então a classe não gostava, porque eles queriam que o professor liberasse eles, né? Então todo mundo falava, ou pelo menos a maioria, nossa, tinha que fazer essa pergunta agora, tinha que ser você de novo, enfim. Como vocês sabem, né? A grande boiada, a grande massa, elas não adora conforto, né? Mas graças a Deus isso me fez crescer, me fez ser uma pessoa melhor, me fez ir atrás dos meus objetivos. Trabalhei muitos anos para os outros, fiz de tudo um pouco nessa vida. E em 2022 apareceu uma oportunidade, uma empresa, dois sócios estavam vendendo um negócio, o negócio estava quase falido, e aí eu decidi comprar aquele negócio. Só que eu fiz uma loucura, né? Fiz uma loucura e a partir dessa loucura muitas coisas aconteceram. Eu comprei uma empresa sem R$ 1, um prazo muito curto para pagar. Acreditava que ia ser possível aquilo, mas eu não contava com os desafios do empreendedorismo, de ser dono de uma empresa, né? E principalmente uma empresa que você pega que está ruim das pernas, que está sem caixa, que está sem cliente, porque os clientes da empresa tinham abandonado a empresa. Pelo menos 80% dos clientes, que era cliente, que a gente pode dizer assim, não comprava mais na empresa por decisões erradas dos donos, dos sócios, né? Então eu entrei com esse desafio na empresa, o intuito de fazer ela virar e se pagar. E isso me levou a muitos erros. Um deles, o maior, foi esse, de comprar com um prazo curto para pagar e não tinha como pagar. Era impossível pagar, porque imagina se pagar um valor considerável em duas parcelas, em 6 meses, em 3 meses a primeira, em 6 meses a primeira
e mais 90 dias a segunda. Então era muito difícil pagar. E de fato não consegui. Não consegui. Conversei com os donos e isso a gente renegociou esse prazo e foi possível fazer eu pagar. Mas isso me trouxe muitas consequências, a qual ainda algumas delas ainda estou resolvendo por falta de conhecimento, por não saber lidar com o negócio. Mas uma coisa que eu nunca tive foi medo, né? Eu nunca tive medo de encarar. Eu sabia que poderia acontecer desafios, poderia ter dificuldades, mas todas elas eu ia vencer. Como estou vencendo uma a uma. Não venci todas ainda, mas estou vencendo. Então, o que que eu quero falar para você nesse vídeo? Não como fazer as coisas da maneira correta. Procurar ajuda de pessoas corretas. Embora seja muito difícil a gente encontrar pessoas que possa compartilhar com a gente aquilo que a gente precisa. Primeiro porque tem poucas pessoas, né? Que faz aquilo, então as pessoas e quando tem, as pessoas têm medo de compartilhar com você aquilo que você precisa, né? Aquele conhecimento que ela já tem, de te orientar, porque na cabeça delas, principalmente no Brasil, ela acha que você vai tomar o cliente dela, que você vai tomar o lugar dela. A gente enfrenta isso dentro das próprias empresas. O líder, o chefe, o gerente, ele tem medo de ensinar o liderado porque ele tem medo que o liderado ocupe o lugar dele, né? Então isso não é fácil para a gente encarar. E a gente dá muita cabeçada por conta disso. Mas foi possível, está sendo possível e, e é um desafio diário, né? Então, é, isso, o que eu aprendi com isso? Que sozinho, sem conhecimento, e eu não consigo. Você não consegue, ninguém consegue. E por mais que a gente possa conseguir, vai ser muito mais desafiador do que você ter alguém para te orientar, para te passar as instruções corretas, né? Então, foi muito desafiador para mim passar por todo esse processo, mas hoje a empresa saiu do nível que era, ela dobrou o seu tamanho, dobrou o seu faturamento. Só que com tudo isso vem outras despesas também, né? Porque quanto mais você fatura, mais aumenta as suas despesas, aumenta os seus custos. E a gente, por não ter conhecimento, a gente não sabe como equilibrar tudo isso, né? Mas eu louvo a Deus por isso, sou grato a Deus. Teve o apoio de pessoas que me ajudaram, a minha família, minha esposa e outros amigos também que estenderam a mão quando eu precisei e continuo estendendo. E vou sempre estar precisando deles e de outras pessoas, né? E Deus vai colocando pessoas certas no lugar, na hora certa na nossa vida.